Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Não? Oxe. Agora. Oxe. Oxe. Meus irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Como diz nosso pastor Neto, vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Rapaz, eu espero que a sua felicidade possa aumentar, porque quem esteve aqui de manhã, né, o pessoal saiu bem animado. Então, se Deus falou grandiosamente com o pessoal da manhã, Ele vai falar com a gente também, não é? Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês na carta de 1 Pedro. Parecendo um padre falando. Abram a Bíblia de vocês na carta de 1 Pedro. Primeira vez que eu não estou pregando em Paulo hoje. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor e em seguida nós vamos orar, tudo bem? Vamos ler a partir do verso 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo o louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam esta salvação, pronta a ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso ainda mais. Agora, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca tenham o visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nessa noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, meu Pai, para ser ministrados pelo Senhor através da palavra que o Senhor vai entregar nessa noite. Nós te pedimos, meu Pai, que a Tua palavra ache lugar, ache guarita nos nossos corações, e que nós possamos, meu Deus, ser terra fértil para essa palavra, ser terra fértil para crer naquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite, porque o que o Senhor vai nos trazer é a maior promessa que nós temos, que no nome santo de Jesus, nós podemos sair crentes nisso, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Só o texto que a gente já leu hoje é muito forte. A gente já podia ter ido embora só por causa do texto, né? Ele diz muitas coisas interessantes. E esse texto, apesar de ele ter sido escrito no primeiro século, ele é um texto bastante atual. Imagine só,
quando nós viramos o início do ano, todo mundo tem o costume de traçar as suas metas, as suas resoluções de fim de ano, fazer aquela fezinha, né? Esse ano vai ser o ano que meu time vai ganhar o Mundial. Chora, palmeirense. Esse ano vai ser o ano que eu vou terminar a minha faculdade. Se você está no último ano da faculdade, eu sinto a sua dor, tá bom? Esse ano vai ser o ano que eu vou mudar de visual, eu vou emagrecer. Esse negócio de emagrecer é podre, né? Quarta-feira foi meu aniversário e uma pessoa foi me dar o parabéns falando bem assim: parabéns, Caio, você deu mais uma volta ao redor do sol. Eu falei: tu quer me dizer alguma coisa? Eu tô gordo igual um planeta, é isso que tu tá me dizendo? Podre. Mas todos nós fizemos as nossas resoluções, fizemos ali os nossos votos. Não, esse ano vai ser o ano que eu vou com tudo. Esse ano é o meu ano, esse ano você é o cara e jacaré que é o bicho. Para isso aí, né? Esse ano eu vou com tudo. Só que o que ninguém esperava é que 2020 viesse e falasse: toma uma pandemia para você, de presente. E o que a gente menos esperava é que essa pandemia avançasse tão rápido. E que por causa de o troço de um vírus, um microscópico vírus, nós ficássemos pelo menos 3 meses em casa. Para todos nós, esses primeiros 3 meses da pandemia foi angustiante, não foi? Vou passar o tempo em casa, vai ser tranquilo. Não foi nada tranquilo. A gente ficou apreensivo, porque essa doença começou a matar, e matar bastante. A gente não sabia o que ia acontecer. E até hoje a gente está em um pé meio falso. A gente está dando passos meio falsos. A gente está agora aqui reunido, legal, bacana, né? Nós estamos aqui juntos, finalmente. Estamos vendo gente depois de 3 meses. Graças a Deus por isso, né? Mas algumas questões ainda permanecem, né? Por exemplo, quando é que a gente vai poder voltar totalmente à vida normal? Tá todo mundo mascarado aqui, todo mundo parecendo Zorro, mas quando é que a gente vai poder de fato voltar à vida normal? Quando é que a ciência vai conseguir descobrir a vacina desse vírus, né? Pra gente ser o primeiro da fila. Aqui, ó, vai. Quem não gosta de agulha vai querer, né? Para se livrar logo. As políticas públicas que nós temos, quando é que isso vai funcionar? Quando é que a doença vai conseguir ser contida? Imagina, comece a pensar nisso, isso é desesperador. A gente está no meio de uma pandemia, onde a gente não sabe direito como é que trata, não sabe que remédio dá. O médico pega bem assim, a lista de remédios, só joga para cima, chuta 3 e vai, entendeu? O que der certo, deu. A gente não sabe como tratar isso, a gente não tem uma vacina para isso ainda, a gente não sabe como vai conter. Isso é muito estranho, porque a gente está saindo agora. Mas tiveram cidades aqui no nosso país que precisaram entrar em quarentena de novo, porque os casos aumentaram muito. Então, por mais que a gente esteja nessa ideia de liberdade, ela mostra que é falsa. Porque uma hora ou outra, se as coisas não andarem direito, a gente pode voltar a ficar em casa de novo. E aí você vai continuar assistindo o culto de casa. Isso não tem graça. Graça está aqui. E o pior de tudo é que nesse meio tempo, nós deixamos de estar em comunhão, porque a doença levou essas pessoas de nós, nossos parentes, nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos pais, mães. E isso nos causa dor, isso nos causa tristeza. E é por isso que essa carta de 1 Pedro ela é tão atual. A carta de 1 Pedro, quando Pedro escreveu essa carta, ela trata bastante sobre o tema do sofrimento. Como é que a gente consegue permanecer firme? Pedro se foca muito nessa pergunta ao longo dessa carta. Como é que a gente consegue permanecer firme no meio das calamidades, no meio das lutas, no meio das dificuldades? Como é que a gente consegue ter força para ficar alegre? Como é que a gente consegue ter força para continuar caminhando? Como é que a gente consegue continuar alegre, ainda que o mundo esteja pegando fogo? Como é que nós podemos ter esperança em alguma coisa? O apóstolo Pedro, ele vai trabalhar essa temática durante toda a sua carta.
Inclusive, se você quiser aprender sobre isso, a carta é pequena, são 5 capítulos, 5, 6 capítulos, né? Então, você lê em uma tarde. Mas esse capítulo 1, ele trata de coisas muito interessantes. E hoje o que nós vamos falar é sobre como nós podemos permanecer esperançosos. Como Deus nos dá a esperança mais preciosa do universo. Você está aí? Você está me entendendo? Então o que nós vamos ver hoje? Primeiro, qual é a esperança que nós temos? Nós lemos o nosso texto, nós temos uma esperança. Mas que esperança é essa? É água? Não sei. Segundo, o que nós veremos, de onde essa esperança vem? De que lugar essa esperança vem para ela ser tão importante assim? E por último, nós veremos o que essa esperança ela gera na nossa vida. Então vamos lá? Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, eu devia ter avisado antes, né? Foi mal, gente, eu não sou pregador. Deixe a sua Bíblia aberta que a gente vai trabalhar bastante o nosso texto hoje, tá bom? E para que a sua fé seja aumentada, é necessário que você leia, que as coisas que nós vamos ler hoje são tremendas. Nós temos no verso 1, o apóstolo Pedro, ele começa a sua saudação. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como uma referência da igreja de Deus, como um dos líderes da sua igreja. E ele está falando a um povo que vive como um estrangeiro. E ele diz que esse povo são os eleitos de Deus. É uma coisa forte, né? Os eleitos, os escolhidos de Deus. O apóstolo Pedro já começa abrindo a carta com uma declaração muito forte. Aqueles que fazem parte da igreja são escolhidos de Deus. Você faz parte da igreja de Cristo? Então você também é um escolhido de Deus. Ele trata dizendo que esses escolhidos, essas pessoas, os seus destinatários, eles estão vivendo como estrangeiros nas províncias de Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Esse conjunto de regiões hoje é conhecido como a Turquia. Então essas pessoas estavam lá. Por que elas estavam lá? No ano de 64, quando Nero incendiou Roma, ele culpou os cristãos por causa disso. E o que aconteceu? Aconteceu que gerou uma perseguição em massa aos cristãos, e eles começaram a fugir de Roma. Eles se refugiaram em diversas regiões, e o apóstolo Pedro está provavelmente falando com judeus que eram cristãos, que estavam nessas regiões, também sofrendo por causa de perseguição. Olha. Ou seja, assim como os nossos irmãos no primeiro século, que também não tinham esperança, apesar de agora a gente ter uma falsa sensação de segurança, nós ainda não temos uma esperança completa. Nós não temos uma esperança segura. Uma hora, talvez a coisa volte. Então a gente não pode confiar nas coisas. A gente fica meio sem saída. Ele começa a tratar isso. Ele vai falar no verso 2: a Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O apóstolo Pedro, no verso 2, ele começa a mostrar para nós como Deus está comprometido em nos salvar. Você consegue entender isso? Veja o que diz o verso 2: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Pedro começa abrindo a sua carta, mostrando como a Trindade, como Deus por completo, está totalmente comprometido para nos resgatar. Como Deus por inteiro, não só o Pai, não só o Filho, não só o Espírito, mas os três estão juntos trabalhando para que a nossa salvação seja possível. E como é que Deus trabalha? Primeiro, o Pai nos escolhe. Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Como assim?
É isso mesmo. Antes que o mundo pensasse em ser mundo, antes que você pensasse em ser você, antes que seus pais pensassem em gerar você, antes de você pensar em ser você, antes que o tempo existisse, Deus já conhecia você. Ele não só conhecia você, mas Ele escolheu você. Ele escolheu você, escolheu a mim. Deus, antes de tudo, escolheu a nós para sermos seus filhos. O Pai começa operando antes de tudo. É por isso que a gente diz que a nossa salvação, ela não pode ser falível. Antes de tudo, ela já existia. Antes que houvesse mundo e tempo, Deus já estava trabalhando, nos escolhendo, nos conhecendo, se relacionando conosco. E o que mais que Deus faz? E o Espírito os santificou para a obediência. O papel do Espírito Santo de Deus na nossa salvação é trabalhar no nosso coração, para que nós possamos crescer em santidade diante de Deus. O Espírito Santo de Deus, pela graça, Ele nos concede o poder para resistirmos à nossa natureza pecaminosa e podermos obedecer a Jesus. Além de nos tornar mais aceitáveis diante dos olhos de Deus, o Espírito também nos dá esse poder de dizer não para o pecado. Uma vez que nós fomos resgatados, agora Ele nos concede o poder para lutarmos contra o pecado. Ele nos concede o poder para cada vez mais sermos santos, para crescermos em santidade, a cooperar com Deus no desenvolvimento da nossa salvação. Deus derrama o seu poder sobre nós, para que nós possamos ter uma vitória completa sobre o pecado. E o Filho de Deus, Cristo Jesus, com o seu sacrifício, purificou e purifica a nossa vida dos nossos pecados. E hoje concede perdão a todos nós, ainda que nós às vezes demos uma escorregada. Deus está todo o tempo trabalhando, mostrando o seu amor por nós. E aí a gente começa a entrar no verso 3. E o verso 3 ele é muito interessante, porque o apóstolo Pedro ele está focado naquilo que Deus nos concede. Em resumo, Deus nos concede 3 bênçãos. O Pai nos elege, o Pai nos conhece e nos elege, o Espírito Santo nos santifica e nos faz capacitados para obedecer a Jesus, e o Filho nos purifica de todo pecado. E Pedro, mostrando para os seus leitores todas essas bênçãos, o coração de Pedro começa a explodir de gratidão e louvor a Deus. Como é que nós sabemos disso? Veja o início do verso 3. Todo o louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em algumas versões da Bíblia está: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está rendendo o mais alto grau de louvor para o judeu a Deus, dizendo: bendito seja Ele. Bendito seja Ele por quê? Porque Ele nos escolheu, Ele nos santifica, Ele nos capacita a vencer o pecado, Ele nos purifica do nosso pecado. Essas coisas devem romper a dureza do nosso coração, para que nós sejamos gratos a Deus, para que nós possamos louvar a Deus com o mais puro louvor, com a mais alta gratidão. Ele diz mais, que por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meu irmão, tiveram muitos homens na história, que foram poderosos, construíram impérios, construíram palácios. Muitos deles se diziam deuses, semideuses, mas acontece que todos eles morreram.
e os seus impérios foram junto. O seu poderio foi junto. O que garante que nós estamos salvos? O que garante que a nossa salvação ela é real? Não é só o fato de Cristo ter morrido, é o fato de Ele ter ressuscitado. A prova mais cabal de que Cristo era Deus é a sua própria ressurreição. Uma vez que Cristo ressuscitou, Ele nos fez completamente seguros acerca da nossa salvação. Se você tem algum tipo de dúvida se é salvo ou não, primeiro de tudo, entenda que quem garante a sua salvação é o próprio Deus. E quem efetuou, quem realizou essa obra, não só morreu, Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, ela é a ponta, é o início da nossa esperança. Veja mais o que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele diz que Deus nos fez nascer de novo. Em algumas versões ele está dizendo, Deus nos gerou de novo. E entenda que quando a Bíblia fala de novo nascimento, de regeneração, não é uma metáfora. Espiritualmente isso é uma realidade. Então entenda que quando Deus fala que Ele nos deu uma nova vida, Ele te deu uma nova vida. Quem é pai entende um pouco mais do que eu estou falando, até que seja pai de pet, né? Pai e mãe de pet aí. Quando se gera um novo ser, ele não pode ser igual ao anterior. Ele não é igual ao anterior. Ele é novo. É uma outra personalidade, são outras características. Da mesma forma, foi o que Deus fez conosco. A carta aos Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ressuscitou. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dos mortos, é o mesmo poder que nos deu vida. Ele nos gerou de novo. E quando eu quero dizer gerar de novo para uma nova vida, eu não estou querendo dizer que é uma nova maneira de você viver, com novos hábitos, um novo vocabulário. Agora eu sou crente, glória a Deus e aleluia. Paz do Senhor, varão. Esse homem é ótimo. Ele não está falando, o apóstolo Pedro não está falando de um novo vocabulário. Agora eu sou crente, vou usar camisa social, calça social e um chinelo. Ele não está falando disso. Ele não está falando de novas maneiras de você viver. Ele está falando de novas maneiras de ser. Não é de se fazer, não é de se pensar, não é de se agir, é de ser. Uma nova natureza, é uma nova pessoa, é um novo Calil, é um novo Elias, uma nova Thelma, um novo Eric, uma nova Dara, um novo você. E justamente pelo fato de ter uma nova vida, de ter sido gerado de novo, tem essa ideia de gravidez na cabeça. Imagina você ter que ser gerado de novo. Foi o que Deus fez conosco. E o fato de recebermos uma nova vida é justamente a razão de o porquê nós não podemos viver da mesma forma que vivíamos. É justamente porque Ele nos deu uma nova natureza, um novo ser, que a gente não pode viver da mesma forma. Porque Ele nos trouxe para uma nova vida. Ele nos trouxe para algo muito superior do que vivíamos. Veja o verso de número 4. O final do verso 3. E logo vamos para o verso 4. Ele nos chamou, depois de nos ressuscitar dentre os mortos. O apóstolo Pedro disse que agora nós temos uma viva esperança. A gente precisa entender que a ideia que o apóstolo Pedro está expondo aqui não é a ideia de esperança que normalmente a gente tem.
Porque qual é a ideia de esperança que nós temos? Quando tudo está ruim, a gente pensa, não, talvez alguma coisa vai acontecer que vai mudar tudo, né? Tudo está dando errado, não, mas eu creio que no final vai surgir alguma coisa em algum momento para mudar tudo, né? Como se fosse um passe de mágica, né? Abracadabra e tudo mudou, igual fazer Nescau. Não. A ideia que o apóstolo Pedro está expondo de esperança, a esperança que o apóstolo Pedro nos apresenta, ela é primeiro uma certeza. Nós vivemos em um mundo todos os dias que está envolto em incertezas, um mundo que não se define muito bem o que é, um mundo que em um certo momento acredita em uma coisa, acredita em outra, um mundo que tem a sua fé, igual um amigo de faculdade meu. Ele dizia assim, ó: no final tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou no final. Filosofia de traseira de caminhão, né? O mundo vive dessa forma, esperando nas coisas, nas circunstâncias da vida, nas condições financeiras, nas condições de saúde. O mundo vive esperando em cima dessas coisas e sempre vive frustrado, porque é uma esperança vaga, é uma esperança vã, é uma esperança que não tem fundamento. Mas a esperança que o apóstolo Pedro está mostrando para nós nessa noite, para mim e para você, é que a nossa esperança, ela é uma certeza, ela não é uma possibilidade, ela é um fato. A nossa esperança é um fato, a nossa esperança é uma certeza, ela é uma verdade. A nossa esperança não é uma esperança qualquer. A nossa esperança, diz o apóstolo Pedro, que ela nos faz ficar alegres em momentos de dificuldade, porque a esperança que nós temos, ela é um dom do Espírito. A esperança que nós temos é um dom do Espírito. E é um dom do Espírito para quê? A esperança que nós temos é que Cristo ganha para nós e nos é concedida pelo Espírito Santo. Para quê? Para nos capacitar a esperar com alegria as coisas prometidas por Deus através de Jesus Cristo. A esperança é o motivo de nós permanecermos alegres o tempo inteiro. Como assim? Por que a nossa esperança é um motivo para sermos alegres? Porque segundo, a nossa esperança, ela não é baseada nas coisas que acontecem, ela não é baseada nas circunstâncias da vida. A nossa esperança é baseada em uma pessoa que nos promete. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 6. É só voltar 2 livros. Você passa Tiago, você já está em Hebreus. Hebreus no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Todos estão aí? Amém? Vamos ler. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica em uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, porque é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está querendo dizer? Quando Deus te promete uma coisa, Ele está fazendo um juramento. Quando Deus nos promete coisas, Ele está fazendo um juramento, e Ele jura por Ele mesmo.
E o fato de Ele nunca mudar de ideia, como nós lemos aqui, e que Ele não mente, é a garantia que nós temos que vamos receber essas promessas. Porque Deus promete por Ele mesmo, porque Deus jurou por si mesmo nos dar essas promessas, nós temos a segurança de que vamos receber, porque Ele vai dar. Ele abençoou, da mesma forma que Ele cumpriu a promessa com Abraão, Ele vai cumprir a promessa conosco. Mas, que promessas são essas? Que promessas são essas? Vamos continuando para no início do verso 4. Que Ele nos chamou para uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não se deteriora, guardada para vocês no céu. Entenda que a palavra-chave desse versículo aqui é herança. Você entende como funciona uma herança? A gente só pode receber uma herança quando quem? Quando alguém morre, certo? E se o seu nome estiver no testamento, você recebe essa herança. Inclusive, se alguém receber a herança de um parente muito rico, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, tá bom? Lembra-te de mim. Então a gente só pode receber uma herança a partir do momento que uma pessoa morre. Agora pense, quem foi que morreu para que nós pudéssemos ter uma herança? Jesus. A morte de Jesus nos garantiu acesso a essa herança. E quando nós recebemos a Cristo, o nosso nome é escrito no testamento de Deus. E tudo aquilo que Cristo vai herdar, nós também herdaremos. Nós fomos feitos uma coisa chamada de co-herdeiros. Cristo é o herdeiro principal. E as coisas que Ele recebe, nós também poderemos desfrutar. Você entendeu? Ouça o que está sendo dito. As coisas que Cristo receberá, nós também receberemos. Porque isso é uma herança garantida por Deus. E o interessante é que o apóstolo Pedro, ele não consegue dizer para a gente o que é essa herança de forma positiva. Como assim? Ele não sabe dizer para a gente, ele não diz para a gente, olha, a nossa herança é isso, aquilo e aquilo. Ele faz o caminho contrário. A nossa herança não é isso, não é aquilo e nem isso. A nossa herança é diferente disso. E o que ele diz? Que a nossa herança, ela é... Obrigado, vento. A nossa herança, ela é uma herança imperecível. Ela não tem data de validade. Ela não estraga. Ela não sofre a ação do tempo. Ela é pura. A gente não vai achar defeito nenhum nessa herança. Ela é imaculada. Ela não tem nenhum traço de imperfeição ou pecado dentro dela. Ela é totalmente santa. Ela nunca muda e nem se deteriora. Na Bíblia de alguém deve estar uma palavra muito difícil chamada imarcessível. Sabe o que isso quer dizer? É algo que não murcha. A nossa herança não perde o vigor, ela não perde a força. A nossa herança permanece durante toda a eternidade. Você está entendendo? Você está entendendo? Levanta a mão para mim. Glória a Deus. Tá bem. E ela não pode se deteriorar. E ela está guardada em um lugar muito mais seguro que o FMI. Muito mais seguro que a Suíça. Muito mais seguro que o seu banco. Ela está guardada para nós no céu. E se você lembrar, o céu é onde a ferrugem não corrói, a traça não come, o ladrão não pode roubar, onde ela não pode envelhecer, perder o seu valor. Ela está totalmente segura nos céus, aguardando por nós. Isso é bem forte, né?
Isso é maravilhoso, mas de onde vem tudo isso, gente? Isso é muito incrível. Eu não sei vocês, mas quando eu li eu lendo esse texto, eu fiquei, gente, isso é tão incrível. De onde vem isso tudo? Nós temos aqui no verso 5: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta a ser revelada nos últimos tempos. Pedro disse que o poder de Deus nos guarda por causa da fé que nós temos. O que ele está dizendo? Ele está falando de salvação nesse versículo. A gente pode, numa leitura muito rápida, entender que a nossa fé é a causa da nossa salvação. Mas essa não é a verdade. O que ele está dizendo é o seguinte: que Deus utiliza a nossa fé como um instrumento para que nós recebamos a nossa herança. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: que a nossa fé em Cristo, ela é a mão que estende para receber o presente da salvação. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Glória a Deus. Ele diz que pela fé Deus nos protege, né? Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação. A palavra grega traduzida aqui por proteger ou guardar, ela se chama phroinei. A ideia dessa palavra é o seguinte: proteger uma pessoa e evitar que ela escape. A ilustração dessa imagem é literalmente colocar um soldado de um lado, colocar um soldado de outro, proteger aquilo que se está guardando, e se for uma pessoa, evitar que ela escape. É um termo militar. Então, porque nós cremos em Cristo, Deus nos protege, Deus cuida do nosso caminho, para que Satanás não faça mal. E por que nos protege? Bora ver o verso? Cadê? Verso 5: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação. Deus protege os nossos caminhos, Deus protege a nossa vida, para que Satanás não invista contra nós e nós percamos a nossa herança. Eu não sei se você está entendendo, mas para o apóstolo Pedro, herança e salvação são a mesma coisa. Ele está fazendo um paralelo entre as duas coisas. Para ele aqui, herança e salvação são a mesma coisa. Ou seja, aquilo que nós vamos receber de Deus é a nossa salvação no fim dos tempos. Calil, peraí, eu não entendi não. Eu já não estou salvo? Está. Eu não sou salvo quando eu creio em Jesus? É? Então como é que eu vou receber minha salvação? Que história é essa? Está mentindo para mim? Não estou mentindo para você. A nossa salvação, ela tem estágios, precisamente 3. E o último estágio da nossa salvação, que é o desfecho da coisa toda, né, que é o encerramento, que é o melhor encerramento do mundo, o fim do show, que é a glorificação do nosso corpo, a ressurreição dos mortos, a manifestação da vida eterna. É isso que nós vamos receber, a nossa salvação por completa. Agora nós somos sim salvos, nós somos sim resgatados do inferno, nós somos livres do inferno, fomos feitos filhos de Deus, e agora nós estamos passando por um processo de santificação, que inclusive é bem doloroso para nós, mas que no fim de tudo, a nossa salvação vai ser completa, quando Cristo voltar, e essa é a nossa herança, a manifestação da vida eterna em nós, a manifestação da natureza divina em nós, que será revelada nos últimos tempos. Ou seja, você entende agora que Deus, ele não só realiza, mas ele garante a nossa salvação. Ainda que alguns de nós queiram se desfazer dela, se Deus chamou você, queridão, você não tem para onde correr. Não adianta você falar: eu quero ir para o inferno porque meus amigos estão tudo lá, quero ir para lá. Não, você não vai. Se Deus escolheu você, se você atendeu o chamado de Jesus para a sua vida, se você está lutando constantemente contra o seu pecado, você vai estar na eternidade com Ele. Vocês estão aí?
Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Perceba que o apóstolo Pedro está mostrando aqui é que o interesse de Deus é nos transformar em seres eternos. Você consegue entender isso? Que Pedro está começando a mostrar para nós que as promessas que Deus nos faz, que o que Deus tem em mente, não são as coisas que nós pedimos aqui. Você entende isso? Como assim, Calil? Deus não concede bênçãos materiais? Concede. Ele concede. Ele abençoa a sua vida, Ele abençoa a minha. Mas esse não é o interesse principal de Deus. Porque o interesse principal de Deus está nas coisas eternas. E em fazer de você e eu pessoas eternas. E o que essa esperança gera, né? Nós vimos coisas maravilhosas até o momento. Nós vimos Deus falar grandemente que heranças maravilhosas que Ele tem reservado para nós. A salvação das nossas almas, a transformação do nosso corpo, uma vida eterna, um corpo glorificado que está esperando para nós, guardado no céu. Mas, e eu com isso? Famoso, né? E eu com isso? Você vai pagar meu salário? Você vai me dar de comer? E eu com isso? O que o apóstolo Pedro vai dizer? Ele diz no verso 6: Portanto é o quê? É uma conclusão, certo? Ou seja, por causa de todas as coisas que nós já ouvimos hoje à noite, alegrem-se com isso. A alegria que Pedro está tratando aqui, meus irmãos, é uma alegria que a gente perdeu de vista há um tempo, chamada a alegria da salvação. Infelizmente, nos últimos anos, bote aí seus 80 anos, a gente se focou muito em Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, aquele emprego que você queria, Deus vai te dar, aquela mulher, aquela esposa que você queria, Deus vai te dar, aquela causa na justiça, Deus vai te dar, a prosperidade financeira, Deus vai te dar. E nós perdemos de vista totalmente a maior de todas as promessas, o maior de todos os tesouros. E não é surpresa que para nós seja um pouco difícil hoje a gente pensar nesses termos. Porque pensa só, no primeiro século os cristãos eram perseguidos, né? A quem o apóstolo Pedro está se dirigindo fugiu de uma perseguição. Em Roma, o cristão ele era lançado aos leões no circo máximo romano. Ele era tido como um canibal, porque os cristãos se reuniam para comer a carne e o corpo e beber o sangue de alguém, né? Isso era loucura para os pagãos. Lógico, isso é uma referência à ceia, né? Comer da carne e beber do sangue. O cristão não era uma pessoa muito bem vista no primeiro século, porque ele fazia tudo do contrário do cidadão romano. E aí, muita gente morreu, incluindo Pedro e Paulo, na mesma época inclusive. Imagine só, que por causa de uma perseguição, você começa a perder seus familiares. Como é que você vai se sentir? Esse era o sentimento dos cristãos do primeiro século. A galera está sendo morta por nada, por água. Eles não tinham esperança, e Pedro traz essa carta pedindo para ele, rogando a eles, encorajando a eles: lembrem-se do que Cristo prometeu a vocês. Lembrem-se daquilo que Deus fez por vocês. Lembrem-se daquilo que Deus opera por nós. E tendo isso em mente, alegrem-se, ainda que agora vocês precisem passar por algumas provações. Pedro está guiando os seus leitores, assim como nós, a levantarmos os nossos olhos e olharmos para aquilo que está preparado para nós. Sabe por quê? Você quer saber por que Deus permite que a gente passe alguns maus bocados? Às vezes quando a gente está passando por uma situação muito complicada, às vezes a perda de alguém, ou às vezes
uma demissão que você não esperava, ou então uma pessoa que você confiava muito traiu você, ou então quando acontecem tragédias a gente pensa, onde é que está Deus nisso tudo? Você já pensou nisso? Quando tudo acontece de ruim, onde é que está Deus nisso tudo? Por que Deus permite que a gente sofra? Por que Deus permite essas coisas? A verdade, meus irmãos, está no verso 7. O verso 6 termina dizendo, né? Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, essas provações mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. Sabe por que Deus permite que nós soframos? Porque Ele quer fortalecer a nossa fé. A gente cantou muito aquele hino antigo, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Só que a gente não lembra disso na hora. A gente não consegue pensar na hora da dor que Deus está dizendo para a gente, olha, é a hora de crescer, é a hora de você se fortalecer, é a hora de você cada vez mais aprender o que é ser eterno. E Deus permite o sofrimento para nós justamente por conta disso, para que nós aprendamos que as coisas deste mundo não merecem a nossa confiança, elas não merecem a nossa fé, elas não são dignas de receber a nossa fé, porque uma hora elas mudam-se os tempos, mudam-se os costumes, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pelo fato de Deus ser imutável, é justamente onde nós estamos ancorados. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, no verso 17. Eis o que o apóstolo Paulo diz sobre nós passarmos por uns maus bocados. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos durarão para sempre. A lição que o apóstolo Pedro, juntamente com o apóstolo Paulo, está nos dando nessa noite é o quê? Que a razão de nós sofrermos é para tirarmos os olhos daqui. O sofrimento é o megafone de Deus que Ele utiliza para gritar para o mundo surdo, falando: vocês estão no desespero, vocês não têm esperança, vocês estão no total desespero. Por isso, ainda que nós estejamos com os pés no vale da dor, Pedro fala: olhe para o céu, porque é de lá que você pertence. Amém? Vocês estão aí? Ele diz que a nossa fé sendo experimentada, ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Filhinho, sabe o que isso quer dizer? Que se um dia Deus precisar escolher entre fazer alguém rico e preparar essa mesma pessoa para a eternidade, não espere você ganhar na Mega Sena, porque Ele vai te preparar para a eternidade. Ele vai preparar você e eu para a eternidade, porque o que está reservado para nós é uma esperança totalmente gloriosa, e que, como nós lemos, ela supera os nossos dias de aflição. Ela é muito maior do que aquilo que nós podemos desejar ou pensar, porque aquilo que Deus promete para nós é a âncora que nos segura no dia da aflição.
Quando as coisas estiverem difíceis, lembre, Deus me prometeu a eternidade, Deus me prometeu que eu estaria com Ele. Isso aqui dói agora? Dói. Talvez você não tenha a vida que você planeja, talvez você não cumpra todos os sonhos da sua vida. Quando você morrer, você não vai ter a morte que você sonhou, talvez você não vá ser a pessoa que você quis ser, mas tenha uma certeza, você vai ser alguém, um filho de Deus, que vai desfrutar dele, do próprio Deus e da eternidade que está guardada para você nos céus, onde ninguém vai roubar. Onde ninguém vai roubar. Pedro está dizendo: olhem para o porvir. Eu sei que dói. Entenda, quando Pedro está falando de alegria, ele não está falando que o cristão é uma pessoa alheia, que ele fica indiferente às situações das coisas, que é igual aquele meme, né? O cachorrinho a casa está pegando fogo, e ele pega a caneca e fala: tá de boa. No cristão não é isso. O cristão não é isso, ele não está alheio, ele não está entorpecido, ele não está anestesiado para os sofrimentos da vida. Nós choramos sim, nós choramos sim, nós sentimos dor sim, mas como diz uma música que eu gosto muito, toda dor é por enquanto. Todo choro acaba, toda tristeza passa, porque ainda que ela não passe nessa vida, quando Ele voltar, ela vai passar. Pedro nos traz uma visão tão gloriosa, para que nós não possamos mais perder os nossos dias completamente desesperados, como se estivéssemos sem socorro algum. Sabe por quê? Você quer ver uma imagem do que Pedro está apresentando para nós? Você quer saber mesmo se no final tudo vai dar certo? Se no final realmente Deus vai garantir isso? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Você quer saber o final da história? Vamos ver o final da história. Apocalipse capítulo 21. E guarde isso aqui no seu coração, com toda a força do seu ser. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam o tabernáculo de Deus que está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas passaram para sempre. Tudo vai passar. Nós não estamos órfãos, nós não estamos sem pai, nós não estamos sem socorro. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso auxílio, e em tempo oportuno Ele virá sobre as nossas vidas. Então creia, Ele não vai deixar você perdido, Ele não vai deixar você alheio, Ele não vai deixar você sem direção. Deus guarda você, até mesmo de você mesmo. Tanto que te garante a vida eterna, ainda que nós não façamos nada por isso. Foi mal, me empolguei. Então entenda, a nossa esperança é que tudo vai passar. Tudo vai passar. O apóstolo Pedro nos aponta esse momento, quando toda a dor passar, quando todo o choro passar, quando o próprio Deus tirar de nós o pecado, tirar as desigualdades sociais que existem, tirar qualquer tipo de luta que se possa ter, toda a tristeza, toda a dor, curar toda a ferida, quando Ele trouxer o novo céu e a nova terra, e a sua cidade, Calil, mas é maluquice, uma cidade descer do céu, ela vai descer, meu filho, e sabe por que eu sei que ela vai descer? Porque Deus disse que ela vai descer. E a sua cidade também. Nós viemos de lá e voltaremos para lá. E por causa disso, por causa de toda essa imagem,
de Jesus voltando, de Cristo sendo revelado ao mundo, o apóstolo Pedro diga: alegrem-se. E todos os dias lembrarmos disso é o que gera o que o apóstolo Pedro está dizendo no versículo 8: embora nunca tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. A nossa alegria, a gente não tem como expressar em palavras, porque nós temos a eternidade reservada para nós, o maior de todos os tesouros. E nós regozijamos em Deus, nos alegramos em Deus, pois nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a nossa salvação, a vida eterna. E essa vida eterna em nós, saber que essa vida eterna está reservada para nós, ela gera em nós toda a motivação que precisamos para viver uma vida de santidade. Isso nós vemos no verso 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Você quer exercer a sua cidadania? Você quer saber o que é ser, uma pessoa celestial? Cresça em santidade, porque foi para isso que Deus nos chamou. Se nós lemos os versículos abaixo, ele fala: então sejam santos, porque é santo aquele que vos chamou e disse: sede santos, porque eu sou santo. Isso nos leva a pensar em algumas coisas, meus irmãos. Vamos pensar: que confiança nós temos para viver o dia a dia? O que te tira da cama de manhã? Por que razão você vive? Que tipo de força você arranca para poder vencer os momentos difíceis? No que você se baseia? Que coisas será que nós temos esperado do Senhor? E aqui é o momento para nós começarmos a sondar um pouquinho as nossas orações. Será que nós não temos pedido demais coisas do Senhor que são daqui? Será que a nossa oração, ela é muito mais um requerimento, uma ficha de almoxarifado para Deus, do que realmente um relacionamento? Quanto tempo será que nós gastamos no nosso dia refletindo sobre o que Deus nos prometeu? E quando eu digo que Deus nos prometeu, eu estou falando de promessa eterna, eu não estou falando das coisas que Ele tem para cá. Aqui a gente já viu que não é interesse dele. Quanto tempo nós passamos refletindo nas promessas eternas de Deus, a salvação que você e eu vamos receber, o tempo que passaremos com Deus pelo resto da eternidade? Será que de fato nós depositamos a nossa fé naquilo que Cristo fez? Será que a gente não acha que, poxa, eu acho que ajuda para que Deus possa me salvar? Será que a gente realmente deposita isso? Será que a gente tem confiança? Botaram a nossa mão no fogo de que Cristo é totalmente suficiente para nos salvar? Ou é mais alguma coisa? Será que realmente nós cremos na eternidade? O argumento mais velho do mundo é: Cristo, tem 2000 anos que dizem que Cristo vai voltar e Ele ainda não voltou. E às vezes parece que quando a gente fala de eternidade, muitos cristãos parecem que entendem que a gente está falando de um mito, de uma história. Mas como Deus prometeu a eternidade, ela é uma realidade. Será que nós temos crido na eternidade de todo o coração? Que tipo de esperança nós temos nutrido na nossa vida? É uma esperança que está baseada nas coisas acontecerem, né? No final tudo dá certo. Se não der certo, não chegou no final. Ou no nosso casamento, ou no nosso namoro, ou no nosso emprego, ou no nosso salário. Se eu tiver dinheiro no fim do mês, está tudo certo. Se eu estiver bem com minha esposa, está tudo certo. O chamado do Senhor para nós hoje é para começarmos a colocar a nossa confiança e a nossa esperança naquilo que Ele fez por nós e naquilo que Ele vai nos entregar. E por último, por que será que nós oramos tanto, pedindo tantas coisas? Qual é o motivo da gente se reunir para cultuar a Deus? Nós nos dirigimos à igreja, nós viemos a um culto, porque esperamos que Deus nos conceda um carro, uma casa, um casamento, um emprego, uma faculdade,
ou qualquer outro tipo de coisa? Será que nós não temos amado demais as coisas que nós pedimos e amado de menos o Deus que as concede? O chamado de Deus hoje para nós é para amarmos Ele, independente das suas bênçãos. Entenda que Deus não nos deu uma esperança, Ele nos deu a esperança. Fora de Deus não existe possibilidade alguma de termos qualquer esperança segura. O resto é tudo mentira. O resto é tudo falsificação. A única esperança verdadeira está em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e somente isso. Mas Ele nos deu não só uma esperança, Ele nos deu uma esperança que é viva e gloriosa. Ela é viva porque a esperança, ela é o próprio Cristo. E ela é gloriosa porque glorioso é aquilo que nós iremos receber. Você crê nisso? Então o encorajamento de Deus hoje para nós é que nós comecemos a deixar de sermos terrenos e comecemos a ser mais celestiais, porque foi para isso que Ele nos chamou. Eu não estou dizendo que agora você vai virar um eremita, vender todas as coisas que você tem e morar num tronco de uma árvore. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que essas coisas não devem jogar papel principal na nossa vida. Elas não devem ser o foco da nossa vida, não devem ser o foco das nossas orações, mas sim o foco das nossas orações é o próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele nos alerta sobre o perigo de nós estarmos tão apegados às coisas terrenas. Sabe o que ele nos diz? Se nós esperarmos por Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a esperança que a gente nutre é de Deus nos dar casa, carro, casamento, a lua de mel ou viagem dos sonhos, de nos trazer aquele emprego tão sonhado, o aumento de salário, de nos trazer aquela esposa maravilhosa, aquele marido maravilhoso, de nos trazer qualquer outro tipo de coisa, se nós só esperamos isso de Deus, aquilo que Ele pode nos dar aqui na terra, se nós só temos, se a nossa esperança é todas as bênçãos terrenas que Deus pode nos conceder, nós vivemos como o mundo vive. Nós vivemos buscando aquilo que só é melhor para nós. Por quê? Porque quando morrer, acabou. Se nós vivemos dessa forma, nós não temos alegria, nós não temos esperança. A única coisa que nos espera é a cova onde nós seremos enterrados e o desespero que nós maquiamos. Como diz o apóstolo Paulo, se é assim, então comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Mas não. A esperança que Deus nos dá é a eternidade. E a certeza de que ela vai acontecer. E que a nossa expectativa, ela deve ser tremenda, ela deve ser grandiosa. E devemos esperar alegremente esse dia. O desejo do Senhor é que a natureza celestial do seu reino seja a nossa natureza e transborde o nosso ser. Que a alegria de desfrutar um dia da eternidade, na eternidade com o Senhor, transborde o seu coração e transborde o meu coração. Mesmo que às vezes as situações da vida, elas possam não parecer muito favoráveis para a gente. Mas mesmo que elas não sejam tão favoráveis, mesmo elas não podem tirar aquilo que Deus nos prometeu. Vamos ficar de pé? Se alegre, confie, porque a nossa esperança é a vinda do Senhor. A nossa esperança é a vinda do Senhor. A nossa esperança é a vinda do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por o Senhor nos lembrar das tuas promessas, por o Senhor nos lembrar daquilo que o Senhor operou por nós, aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor vai nos entregar, a vida eterna.
que nós possamos achar morada nessas promessas, que nós possamos achar confiança e principalmente alegria nessas coisas, para que nós sejamos cada vez mais cidadãos do Teu reino, para que manifestemos aquilo que nós de fato somos, os Teus filhos. Então, Senhor, que no momento que nós estejamos sofrendo com dor, chorando, tristes, que o Senhor possa nos lembrar que as nossas dores e as nossas tristezas, elas terão um fim um dia, e que o nosso desejo deve ser encontrar com o Senhor e receber a maior de todas as felicidades.